Jornal da Cidade. Destaques dessa edição. Conversa com o presidente. Agora o vereador e presidente da Câmara de Andradas, Carlos Roberto da Silva, fala sobre projetos, prestação de contas e também sobre a sessão que acontece na noite de hoje. Bom dia, Roberto. Bom dia, Sandro. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Vinícola. Mais uma vez, obrigado por estar aí levando as informações do trabalho da Câmara Municipal de Andradas a todos os ouvintes. Exatamente. Agora, antes até da gente falar dos projetos, dos debates, é importante realçar a maneira como os vereadores estão se portando diante desta pandemia de Covid-19, Roberto. Ô Sandro, desde o início a gente vem aí respeitando os decretos do Poder Executivo, levando um exemplo à população da maneira que deve ser evitado toda essa contaminação, uma época difícil de administrar. A gente tem esse entendimento, esse respeito à administração, que acaba sendo bem mais direto à administração do que à Câmara de Vereadores, e a gente vem estendendo todo o apoio nos projetos que já foram aprovados, que dá um respaldo para a administração, ter um domínio maior, um respaldo dessa crise. E alteramos aí, como é de conhecimento da imprensa, da população, as audiências públicas, as parcerias, que seria muito importante da Câmara Municipal com a Câmara Jovem. Esse ano envolvia aí a Escola do Campestrinho, a Edmundo Vieira e a João Moscone, o Parlamento Jovem, que seria um tema muito importante esse ano, meio ambiente e desenvolvimento sustentável, mas não alteramos as sessões. Elas continuam no mesmo calendário que é feito no início do ano, de portas fechadas ao público, mas com uma transparência aí bem levada ao público, quanto ao canal do YouTube, ao jornal Andradas Hoje, a Rádio Vinícola, levando todas as informações, o que acontece nos projetos da Câmara Municipal. Agora, você falou alguma coisa sobre audiência ou eventos online, não é? Na última semana aconteceu uma audiência pública promovida ali pelo Consórcio Público para a Gestão Integrada com o tema Projeto de Parceria Público-Privada, que diz respeito aí à iluminação pública de Andradas. Eu participei ali, assisti o evento online, percebi ali a sua presença, a sua participação, Roberto. E o que você pode falar sobre esse assunto que, olha, diz respeito a todos nós andradenses, hein? Ô Sandro, no meu entendimento, eu acredito que seja o caminho mais correto para a administração quando se trata de iluminação pública e alguns demais serviços públicos, de estar sim fazendo um consórcio e contratando empresa pública-privada. Por quê? Diminui boa parte de responsabilidade do município em termos, porque sempre tem mão de obra qualificada, então eu acredito que aquele consórcio seria muito importante. Tanto é que foi feito uns estudos com alguns outros municípios e acabou que ficando aí para ser resolvido Albertina, Andradas e Bitura, que estava sem aprovar ainda na Câmara de Vereadores. Mas eu acho importante porque, mesmo que se não consiga vir uma diferença de preço na iluminação pública para a população, mas melhora muito a qualidade do serviço. Ali a proposta do consórcio seria trocar todas as lâmpadas da cidade em luzes de LED, mais as praças que envolvem a mudança de lâmpada. Na verdade, no consórcio ali, é um estudo, né? Aquele foi um estudo que uma empresa fez de um modelo que é investido mais ou menos em torno de 6 milhões aí pela empresa que for participar da licitação para esses municípios. E depois, na economia de energia que são feitas com essas lâmpadas e praças, no geral, que a empresa vem retribuindo o dinheiro que foi investido. Então, no presente momento, no modelo que foi apresentado, não altera nenhuma questão de preço para a população, mas sim melhora muito a qualidade do serviço prestado. Quer dizer que todo mundo sai ganhando, Roberto? Sem dúvida, Sandro. Eu acho que é um momento que tem que ser bem analisado esses projetos quando é feito. E nós temos respaldo, Sandro, porque a Câmara de Vereadores aprovou esse ano a criação da Arsema, agência reguladora. Essa agência reguladora, ela é escolhida os nomes pelo prefeito, passa pela Câmara para ser aprovado. Só que essa agência ela pode
fiscalizar todas as empresas pública-privada, como nós temos hoje aí empresa que presta serviço da Zona Azul, futuro aí tratamento de água e esgoto, essa da iluminação pública, enfim, todas essas empresas elas serão fiscalizadas por essa agência. Então ela tira a responsabilidade aí de ficar o próprio fiscal da prefeitura, mas ela é uma agência reguladora. Então isso é muito importante, porque ela fiscaliza essas empresas público-privadas, dando um respaldo. Se por um momento a empresa foge da realidade do que é do contrato, venha prejudicar ao consumidor, a agência reguladora está lá para fiscalizar. Se vice-versa também, porque a empresa acaba aqui investindo, ela não pode ser defasada. Isso é muito importante para o município. Acredito que para o futuro aí essa agência também pode estar fazendo um consórcio com os municípios menores, como Albertina, Ibitura, que talvez não seja viável pela quantidade de população, criasse uma agência no município, mas sim uma parceria com a agência reguladora de Andradas. Agora, se essa parceria público-privada, se ela for realmente implantada, ela vai ter duração de quantos anos? No projeto que foi feito pela empresa, Sandro, que ainda está em discussão, foi um tema da audiência, ela é em torno de 25 anos. Certo. Devido à questão da garantia das lâmpadas ser de 10 anos, no momento, assim, eles têm que estar entregando com 25 anos uma troca de lâmpada, um serviço prestado que ainda dura um bom tempo para frente. E também, como é um investimento grande, não dá para se fazer em muito curto prazo, no meu entendimento, porque a empresa também não consegue ser ressarcida com o dinheiro dos investimentos e mais as mãos de obras. Então é uma questão de mais longo prazo. Agora, pelo que eu percebi assistindo aquela audiência pública, inclusive assistindo a audiência pública do conforto do meu lar, Roberto, uma coisa totalmente nova para nós, né? Eu percebi que além da questão da colocação de lâmpadas de LED, né, que tem essa questão da tecnologia que você destacou e tudo mais, o modelo proposto, ele prevê também que algo em torno de 11 a 14 anos seja feita a própria substituição do sistema por novas tecnologias, ou seja, não é apenas uma lâmpada melhor, mas bem que ilumina melhor, mas o próprio sistema vai sendo trocado ao longo dos anos. Sem dúvida, Sandro, é a questão que vai modernizando, né? 25 anos, realmente acaba que modernizando alguma coisa, mudança, mas é isso que é importante, dentro do padrão que foi feito o processo licitatório, do consórcio e também com a agência reguladora fiscalizando. Teve aí a inclusão, acho que você notou aí durante, você acompanhou, na questão de extensão de pontos, que eu coloquei aí a Avenida João Domiciano da Costa, Paulo Afonso de Lima, para ter uma possibilidade de ter uma extensão. Coloquei também a Praça da Gramínea e a do Campestrinho para iluminação cênica. Então, assim, acrescentando mais alguns pontos que a gente nota que para o futuro tem a necessidade de ser envolvido nesse todo esse processo. Certo. Agora, são 3 as cidades aí envolvidas nesse projeto: Andradas, Ibitura de Minas e Albertina. Quais os papéis que as câmaras destas 3 cidades desempenham para que esse consórcio, essa parceria realmente seja efetivada? Ô Sandro, a partir do momento que seja aprovado isso, eu acredito que seja a questão de decreto com o prefeito. Então, autoriza-se o processo licitatório e algumas outras questões, autorizando para ter o processo licitatório. Agora, a questão do consórcio, eu acredito que seja através do decreto com o prefeito. Eu acho que a função da Câmara nesse momento era criar a agência reguladora, né? E cabe mais à administração. O papel da Câmara acaba sendo fiscalizar, mas ao mesmo tempo que a gente aprovou uma agência, a gente tem que fiscalizar depois a agência reguladora, que é o nosso papel. Depois dela criada, né, depois que tiver a agência reguladora em funcionamento, acaba que tendo uma fiscalização por parte dos vereadores da Câmara Municipal, que é o nosso papel fiscalizar. Ok. Roberto, sobre a questão da prestação de contas da Câmara, o que você pode falar sobre isso? Sandro, quanto à prestação de conta da Câmara Municipal, a qual sou presidente hoje, ela é bem transparente, é bem tranquila. Primeiramente, que é um trabalho feito com transparência e honestidade.
contando mais uma vantagem com os funcionários hoje da Câmara Municipal, que são todos de extrema confiança, todos capacitados, cada um na sua função, e que tem um respeito muito grande, eu devo a eles um respeito muito grande sobre as questões, todas as decisões que vão ser tomadas. Não toma a decisão de ser comprado nenhuma caneta sem passar em minha mão e sem eles ter uma autorização minha. Então isso dá um respaldo muito grande. Quanto à questão que eu disse até numa outra entrevista, a gente tem um respeito muito grande com o dinheiro público, e isso é nossa obrigação, não é nada mais que nossa obrigação. E esse ano, principalmente, já foi aí, aumenta um pouco a questão da economia, devido a alguns vereadores que viajam em busca de recursos, que também é um investimento. Todos eles que vão viajar, sempre uma ou duas viagens, traz algum recurso para uma entidade, ou que seja para o próprio município. Mas devido ao Covid-19, as viagens, até o momento, todas canceladas. Algumas normas que dá para se economizar ali, a gente já vem, não de agora, mas a Câmara vem com algumas mudanças, de não pagar diária para os vereadores que viajam, sim a conta que ele gasta nas refeições, na viagem. E o vereador não tem nenhuma bonificação nas sessões extraordinárias, nem uma reunião, mas sim apenas o subsídio. O presidente da Câmara tem o mesmo subsídio, o mesmo salário dos outros vereadores. Então, o que dá para ser cortado o gasto ali, que não tem a necessidade de ser feito, está sendo feito desde 2017, que eu tenho conhecimento pelos outros presidentes, e eu venho dando sequência nesse trabalho. Hoje, a Câmara Municipal tem um saldo disponível à administração, que será aí devolvido no momento em que a administração sentir que tem a necessidade de precisar desse recurso, de 500 mil reais hoje já, Sandro. Já é um recurso que a Câmara não gastou, economizou, que seria de obrigação nossa devolver mesmo à administração. Nós não temos o poder de aplicar esse dinheiro em alguma entidade. Nós podemos indicar ao prefeito, fazer o pedido, mas cabe ao Poder Executivo de estar gastando esse dinheiro e aplicando na secretaria, em qualquer outra parte, folha de pagamento, que ele sentia necessidade pela administração. Então, hoje já tem um saldo de R$500 mil da Câmara Municipal de Andradas. Entendi. Hoje à noite, inclusive, tem sessão, Roberto? Hoje tem a sessão ordinária, que a gente deu sequência no calendário, como eu te disse, sem alterar nenhum calendário. Mais uma vez, de portas fechadas ao público e atendendo aí todos os decretos, os vereadores de máscara, atendendo o espaçamento, mas dando sequência no trabalho, nos projetos, mesmo com um pouco menos de demanda, Sandro, até pela administração, devido a toda essa pandemia. Acredito que alguns projetos que poderiam ter ido dá um certo atraso, mas a gente tem alguns projetos que não serão talvez votados ainda. Eu vou votar agora depois do meio-dia na Câmara para a gente decidir se já deu o prazo suficiente da aprovação da conta do prefeito. É um dos projetos que está lá para ser aprovado. Existe também um projeto tramitando na casa que não vai ser votado ainda, vai ficar para a próxima sessão, que é a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias também, que vai ficar para uma próxima sessão para dar o prazo de ser bem estudado, algum vereador apresentar emenda no projeto, e uns demais projetos um pouco mais simples, que é de alteração de alguma questão lá, mas um pouco mais simples. Na questão de projetos, os dois mais importantes que tramitam na casa são esses dois projetos. Para essa sessão, talvez ficará para outra. Entendi. Roberto, eu quero agradecer a sua participação aqui no Jornal da Cidade, parabenizar você pelo trabalho e estamos aí para o que der e vier, tá bom, Roberto? Ô Sandro, eu que agradeço mais uma vez a vinícola. A gente sabe que nós estamos passando aí num momento de dificuldade, tanto a Câmara de Vereadores, quanto o prefeito, quanto a população em si. As pessoas aí, no momento aí de pânico, preocupado com a parte econômica, que vai ser muito prejudicada no nosso município, no nosso Brasil em geral, mas ainda ao presente momento nós estamos respaldados, porque até o momento contaminação dentro de Andradas mesmo, a gente não tem nenhum caso confirmado. Então isso leva a refletir de toda essa barreira sanitária que muitas vezes estressa algumas pessoas, que dá alguma polêmica, mas eu acredito que todos é um momento de não julgar ninguém, porque todos estão voltados pensando na melhor forma de evitar toda essa pandemia,
de ter essa contaminação, principalmente por parte da administração. A gente tem que ter um reconhecimento que o nosso papel é fiscalizar, nosso papel, muitas das vezes, como você mesmo disse, somos base e cobramos muito o nosso prefeito, mas é um momento de refletir muitas conversas fiadas em redes sociais, porque eu admiro assim, um trabalho que é feito pela administração no momento, porque é a mesma coisa de você administrar a sua casa, com tudo bem ali, levar teu filho para a escola, cuidar da educação, cuidar da parte alimentícia em tudo, mas ao mesmo tempo, quanto envolve parte de saúde para o meio que complica um pouco mais. E na administração não é diferente. Hoje a gente tem que acompanhar, estamos acompanhando, vendo que a administração está tudo caminhando na parte de obras, em todas as obrigações e mais essa questão para se preocupar. Então acho que é um momento de todo mundo se conscientizar. Muitas das vezes a gente sabe que muita gente está sendo prejudicado, mas acredito que, se Deus quiser, logo isso vai passar e pode voltar tudo ao normal. Nós conversamos com o vereador e presidente da Câmara de Andradas, Carlos Roberto. Ele falou sobre projetos, prestação de contas, falou aí sobre esse consórcio, essa parceria público-privada que envolve a renovação da energia elétrica em Andradas, isso sem custos adicionais aí aos consumidores, e também sobre outros assuntos.